convocação da seleção brasileira, né? Surpresas? Rodada. Acho que não, assim, Eu pelo acho surpresa, contexto, às né? vezes, de Pela continuar cabeça. alguns, sabe? Isso pra mim entendi. surpreende. A gente vai falar sobre isso, mas assim, teve Fabrício Bruno de novo, Surpresa. né? Você achou surpresa? Eu achei ele Mesmo permanecer. depois da falha? Você achou surpresa? Richarlison também. Até o Ancelotti foi questionado também sobre... Mais uma vez o Richarlison tá na lista, ele disse um pouquinho diferente da última, porque na última ele foi questionado e aí ele falou que era porque o Richarlison jogava pelos lados do campo, aquela coisa. Só que hoje ele foi questionado de novo e ele falou que o Richarlison joga na marca do pênalti, né, na marca da cal. Então, acho que o Richarlison tá muito perto da Copa do Mundo, né? Impressionante, cara, como é que os treinadores, né? Todos eles têm os seus 2 ou 3 xodóis que a gente não consegue entender muito bem, porque, cara, eu tenho maior simpatia pelo Richarlison e tenho até motivos pra gostar dele e querer até que ele fosse pra Copa, mas ele não tá jogando futebol pra estar na Copa do Mundo, ou pra estar na seleção, ou pra pelo menos não ceder o lugar dele em nenhuma convocação pra que alguém seja testado. E o Fabrício Bruno falhou grotescamente na última convocação dele e o Ancelotti chama de novo. Enfim... E ele falou que ele confia muito no Fabrício Bruno. Ele foi questionado sobre... Ele disse que confia muito no Fabrício e que ele não avalia o erro que teve de maneira individual. Ele avalia todo o contexto. Ele falou que o Fabrício fez bons jogos e vem fazendo bons jogos e por isso que ele foi convocado. Mas quem ouve esse tipo de declaração, eu confio muito no Fabrício Bruno, dá a impressão que ele conhece o Fabrício Bruno há 2, 3 anos, né? Que joga com ele há 2, 3 anos. É um cara que ele acabou de conhecer. Ele pode estar vendo jogos do Cruzeiro, né? Ok. Acho que essa é uma explicação até aceitável. Não, ele no Cruzeiro tá saindo muito bem, ele não foi bem naquele jogo da seleção. Agora, eu confio muito no Fabrício, dá a impressão seguinte, eu vou com ele até o fim. É meu jogador de confiança já há muito tempo, sendo que é a 4ª convocação da seleção brasileira do Ancelotti. Eu não acreditava mesmo que o Fabrício Bruno fosse ter continuidade após o erro, porque era uma convocação para teste, a última que o pessoal falava. E agora parece, pelo que o Carlo Ancelotti fez, que é mais teste. Por mais que tenha jogador aí continuando, como é o caso do Fabrício Bruno, parece que ele ainda está testando, que são os 2 últimos amistosos do ano, e que ele vai até o fim, pelo menos deste ano, fazendo esse tipo de teste. Não sei realmente se o Fabrício Bruno vai continuar na próxima convocação do ano que vem, a primeira, até porque o Ancelotti foi perguntado, como disse a Raíza, sobre o Richarlison numa convocação. Falou que joga pelo lado, agora falou que joga na marca do pênalti. Então, com o Fabrício Bruno, ele também pode ter muita confiança hoje, dependendo do que acontecer, ele pode não ter mais na próxima convocação. Tá um pouco... E não é no mau sentido, não é uma crítica já ao Ancelotti, que é muito novo, mas tá um pouco confuso esse início de trabalho, eu diria. É igual o filho dele no Botafogo, né? Eu não aguento mais. Quem diria, Ilan, se alguém chega pra mim em maio e fala assim, Fabiano Bandeira, você não vai aguentar mais ouvir falar o sobrenome Ancelotti em dezembro. Mas por que, gente? Não tem nada a ver o Ancelotti comigo. Calma que ainda estamos em novembro e você já não tá aguentando agora em novembro. Em outubro você não tava aguentando mais. É inacreditável, do nada. Olha aqui, amistosos contra Senegal e Tunísia, né? Senegal dia 15 em Londres. E Tunísia, dia 18, na França. Vai ser onde esse jogo? Lille, na França. Os 2 últimos jogos do Brasil esse ano. Quer ler ali eu não enxergo. Quer ler ali a convocação pra mim? O Raíza, o Bandeira? Quem se habilita aí? Garone? Acho que o Garone faz bem essa pequenininho na tela aqui pra gente. O pior que pra mim, primeiro, boa tarde pra vocês. Pra mim não tá aparecendo direito, porque a minha internet não tá tão boa. Tá tudo então. granulado pra mim aqui. Goleiros. Bento, Ederson, Hugo Souza, os defensores Alexandro, Caio Henrique, Danilo, Éder Militão, Fabrício Bruno, Gabriel Magalhães, Luciano Juba, Marquinhos, Paulo Henrique e Wesley. Os meias, que são todos praticamente volantes, Andrei Santos, Bruno Guimarães, Casimiro, Fabinho e Lucas Paquetá. Os atacantes, Estevão, João Pedro, Luiz Henrique, Matheus Cunha, Richarlison, Rodrigo, Vini Júnior e Vitor Roque. Bom, times do Rio tem o PH do Vasco, Flamengo tem 2, né? Tem o Alexandro e quem mais? Danilo. E o Danilo. E clubes do Brasil, quem mais? Tem o Vitor Roque, né, do Palmeiras. Fabrício Bruno do Cruzeiro. Hugo Souza. Diego, cadê? Hugo Souza. Hugo Souza, goleiro do Corinthians. Mais alguém? Não, né? Só isso aí.
O Juba do Bahia. O Juba. Luciano Juba. Muito bom jogador. Garoni, que tal? Gostou? PH presente, hein? Check. E o PH que não foi bem ontem, né? O Ancelotti estava assistindo o jogo do Vasco ontem, o PH não foi bem. Estádio, né? Até... Tava, assistiu lá do camarote lá de São Januário, junto com o presidente da CBF. O PH não foi bem, mas foi convocado, mas acho que muito pelo que ele fez na seleção, né? Até o Ancelotti falou em relação ao Fabrício Bruno isso, que ele não ia julgar o jogador por conta de um erro, né? Que ele ia ver o todo, né? Pro PH acabou pesando também um pouquinho isso, né? Porque o Ancelotti ele não fez o Garoni aí? Garoni, a internet tá meio... Vamos lá, vamos tentar, mas tá meio travada. Vamos lá. Travou agora de novo, travou de vez, né? Travou o Garoni, hein? Tem que tentar melhorar esse sinalzinho dele lá. Vou querer ouvir o Garoni daqui a pouco sobre isso aí. Agora, eu acho que é o que você falou, né, Raíza? Dá a impressão de que o Ancelotti é um cara de convicções mais ou menos, digamos assim, duradouras, né? Ele não é um cara que desiste fácil de jogador. Garoni, voltou? Conseguiu? Vamos lá. Quando o Botafogo perder, eu vou usar essa estratégia também. Vamos tentar, vamos lá. Não, pior que eu tô onde eu sempre faço quando eu tô aqui na Tijuca, né? Vamos ver como é que tá a internet. Tá boa? Estão me ouvindo bem? Agora tá bem. Perfeito. Tá. Cara, assim, o que me chama a atenção é a permanência do Richarlison no momento ruim. Você tem o Caio Jorge jogando bem, você tem o Igor Jesus jogando bem. Eu acho que deveria abrir o espaço para jogadores menos testados e menos conhecidos pelo Ancelotti. Porque se tem um jogador que o Ancelotti conhece bem, é o Richarlison, porque trabalhou com ele no Tottenham. Então, assim, acho que deveria dar oportunidade para outros jogadores, já que o Richarlison não vem bem. Nem no clube, nem na seleção, né? As oportunidades que teve também não foi bem. Me chama a atenção o Danilo, mas aí você tem aquele peso de ser um jogador mais experiente, que o Ancelotti já conhece também muito bem, assim. O Danilo não dá nem pra gente dizer que ele é titular do Flamengo, né? A dupla é Léo Ortiz e Léo Pereira. Então, assim, o Danilo ser convocado me chama atenção, mas eu entendo pela questão da bagagem e tal, e é um bom jogador. Né? Sempre que o Flamengo precisou, até recentemente, quando o Léo Ortiz machucou, o Danilo vinha fazendo bons jogos. Assim, no mais, não tem muito pra onde fugir, né? Assim, a seleção é mais ou menos isso aí. Acho que 90% da seleção tá fechada. Acho que 90% da seleção, talvez até um pouquinho mais, já se sabe quem vai. Então, acho que não tem. Vai ter um nome ou outro ali que a gente pode contestar. A volta do Fabinho. Confesso que há muito tempo que eu não vejo o Fabinho jogar. Né, tá vindo da Liga Árabe, que é uma liga que tem uma menor intensidade. Tá bem no Itihad. Tava até vendo o Casimiro mês passado elogiou, né, o Fabinho, né? Falou, alguém perguntou sobre qual seria o jogador ideal para ser o substituto dele na seleção. E ele falou Fabinho. Né? Não sei se isso teve um peso, se ele conversou com o Ancelotti, se por acaso isso abriu de novo pro Fabinho, mas é um baita jogador, sempre foi. Não sei como é que tá nesse momento, mas é uma posição ali que o Ancelotti, tanto que no último jogo ele manteve o Casimiro, né? Mudou o time inteiro, só manteve o Casimiro. Acho que eu gostaria de ver mais novidades, eu gostaria de ver mais alguns testes assim. Legal o Vitor Roque entrar, legal o João Pedro voltar também para a seleção. Muito legal o Juba ganhar uma oportunidade. O Juba joga muita bola, desde a época de esporte, sempre foi um baita jogador. Bahia foi muito bem na contratação, faz mais de uma função. Pode ser lateral esquerdo, pode jogar de meia, pode jogar de volante. Então, assim, acho que é um jogador legal para ser testado numa lateral esquerda, que eu acho que também não foi muito bem definida, né? Tem rodado muito ali quem vai fazer a posição, o Douglas, já rodou ali alguns jogadores, tem trocado, né, constantemente. Então, assim, acho que é um jogador pro Ancelotti conhecer um pouquinho no dia a dia também. E aí, Papa, o que você achou da seleção brasileira aí? 2 jogadores do Flamengo. É o time que mais botou jogador dos times brasileiros, né? O único que botou dois jogadores, né? Isso. Só o Flamengo botou 2. Do Brasil, sim. Até o Garoni citou aí o Caio Jorge do Cruzeiro, que poderia ter sido convocado. Matheus Pereira também tá jogando muito, enfim. Pô, eu acho que falta o Matheus Pereira nessa seleção. Porque se a gente for olhar a lista, e não só nessa lista, como outras listas também, a gente praticamente não tem um meia, né? Aquele meia mesmo. Você tem jogadores que podem fazer a meia, como o Estevão, como o Rafinha, que nem tá lesionado, não foi convocado, né? Como o Rodrigo pode fazer, o Vini Júnior pode fazer, enfim. O Lucas Paquetá também pode fazer. Mas o meia mesmo não tem. E hoje o meia que nós temos e que está jogando bem, está jogando muito bem, é o Matheus Pereira. E eu não consigo entender por que o Matheus Pereira não é visto, não tem. Porque vendo o Cruzeiro, o Ancelotti está, né? Fabrício, Caio Jorge, enfim. Acho que falta sim, e eu acho que o Matheus Pereira poderia ter ganhado uma oportunidade. Concordo, né? Eu acho que o Matheus Pereira... Né? O Matheus Pereira tem o seguinte, muito torcedor fala assim, quem é o melhor
meia do futebol brasileiro, né? Meia armador do futebol brasileiro na atualidade. Hoje a gente fala Arrascaeta e o Matheus Pereira, né? Você fala os dois nomes. E o Arrascaeta não pode ser convocado para a seleção brasileira. Arrascaeta é uruguaio. Então, é inadmissível. Eu vou falar o seguinte, cara, eu fico chateado, eu fico realmente chateado. E esse tipo de coisa me desacredita a seleção brasileira para uma Copa do Mundo. Como é que pode você deixar de convocar o Matheus Pereira? Pra mim, tipo assim, tá muito próximo. Vai ter muito flamenguista falar, você é louco, paparazzo. O Arrascaeta é muito melhor que o Matheus Pereira. Tudo bem, ele tá numa fase fantástica. Pra mim é o melhor jogador do Flamengo e um dos melhores jogadores do futebol brasileiro. Tá na melhor temporada dele, inclusive. Mas o Matheus Pereira é muito bom, cara. Não é um jogador que você possa simplesmente abrir mão. Você tá entendendo? Não dá pra você abrir mão do Matheus Pereira. Só se o Ancelotti é maluco, ele quer chamar os coleguinhas, o pessoal que ele conhece lá da Europa. Mas é horrível, entendeu? Isso aí, né, cara? Pô, mas todo treinador tem esse troço, cara. Sério, mas sério isso, cara? Mas o cara continua chamando o Richard, vai continuar chamando o cara que não tem nada a ver. Pode isso? Não pode, como é que pode isso? Você achar que vai ser campeão do mundo chamando a patotinha, irmão? Não tem jeito, cara. Continua a mesma patotinha da CBF. Não tem jeito, cara. Isso me irrita. E aí, meu amigo, eu falo, eu não consigo. Aí, você não torce só torce pro Flamengo, não torce pra seleção. É porque me dá raiva isso daí. E não é pelo Flamengo. É por ele não chamar jogador que tem merecimento. Por que o futebol brasileiro... Em que o futebol brasileiro perde tanto pro futebol europeu? Sendo que na Copa do Mundo de Clubes... Bota a prateleira do Ilan aí, porra. Na Copa do Mundo de Clubes... Não, mas agora falando sério, os clubes brasileiros arrebentaram na Copa do Mundo de Clubes. Todos os clubes foram bem. Todo mundo ganhou algum europeu. Todo mundo foi bem. Olha aí. Mas na prateleira ali tá o Flamengo e o Botafogo. Lúcio Acosta joga vôlei? Mas não é brasileiro. Mas olha só. Acho que a questão é que não tem meia, né? 4 times estão aí na você prateleira. Não tem meia. Ele levou 3 laterais esquerdos. Porque ele tá em dúvida do reserva do Douglas Santos, porque pra mim o Douglas Santos está com o pé na Copa do Mundo, né? Se firmou, conseguiu se firmar, tá sendo convocado, tá sendo titular. Acho que o Douglas Santos tá com o pé na Copa do Mundo e falta um reserva pra ele. Não é a primeira vez que ele chama 3 laterais esquerdos, ele já fez isso. Mas também faltam 10, né? Esse que é o ponto. Falta um meia. Meia de verdade. Não falta nem o 10 de não, pra mim falta centroavante qualquer também. Assim, só pra pelo menos você ter essa opção. Tem jogadores que podem fazer a meia. Tem, mas eu não gostei. Por exemplo, quando o Rafinha fez a meia nesses jogos da seleção, eu não achei que foi bem. Né? Então, assim, o Estevão pode fazer, mas o Estevão tá jogando bem pelo lado direito. Pra que ficar deslocando ele o tempo inteiro pra fazer a meia? Então, eu acho que falta um jogador de condução. Pode de nem bola, ser né? Titular, pode ser reserva, fique no banco, mas que você tenha essa opção, exatamente, de você ter um meia pra poder, como diria o Tite, né, o ritmista, pra dar um ritmo ali. E o Matheus Pereira é bem isso, porque o Matheus Pereira não é mais aquele meia que o pessoal falava, o meia clássico que fica parado ali só carimbando, de vez em quando encontra o passe genial. Não, ele participa muito do jogo, volta atrás da linha da bola. Quando necessário, abre ali na ponta direita, dá passe em diagonal. O Matheus Pereira é um jogador muito dinâmico, muito dinâmico. E centroavante é a mesma coisa. O Richarlison, mais uma vez chamado. O Igor Jesus estava bem aqui no Brasil e está bem na Inglaterra, onde joga o Richarlison. Ele está tendo enfrentamentos importantes. O Caio Jorge é melhor que qualquer outro. Na Inglaterra, o Caio Jorge voltou a fazer gol agora contra o Caio Jorge é melhor que qualquer um deles, Bandeira. Então, eles poderiam ter sido convocados tranquilamente. Os dois. E ele tá vendo os jogos do Cruzeiro, né? Pra falar que ele confia no Fabrício Bruno? Pois é. Eu acho que ele não tá vendo direito os jogos do Cruzeiro, não. Eu não levaria... Da bola chega o Matheus Pereira, ele troca de canal. Ele já não viu. Ele deve colocar o Matheus Cunha, ele possivelmente vai colocar o Matheus Cunha também pra fazer essa meia aí. O Matheus Cunha vai ser uma opção pra ele pra fazer a meia. Foi mas até eu acho bem ali, mas poderia ter outra opção. Você poderia ter uma opção que seja realmente um jogador que tá bem. A temporada do Matheus Pereira, ela é uma grande temporada. E aí alguém falou do Danilo, eu adoro o Danilo, mas de fato o Danilo não é sequer titular no Flamengo e há muitas opções. É um setor onde você tem muita opção, não teria a necessidade de levar o Danilo. De você levar o Danilo. O próprio Léo Pereira poderia ter ganhado a oportunidade. O Richarlison, segundo o Ancelotti, ele vai ser o 9, né? Ele entende o Richarlison como um 9. E aí você tem pra posição. Não sei, ele levando o Pedro. Agora, né? Porque na outra coletiva... Sim. Pois é. Mas assim, na teoria, ele poderia vir a ser o 9. Mas você tem João Pedro, você tem o Vitor Roque, o Matheus Cunha já jogou de falso 9 ali, foi bem contra a Argentina, apesar do Brasil ter tomado um sacode, mas o Matheus Cunha fez um bom jogo.
Então, assim, você leva vários jogadores e você ainda bota o Richarlison, tipo assim, uma quarta opção, e você não abre espaço para um Caio Jorge, você não abre espaço para o Matheus Pereira para entregar algo diferente. Olha a diferença de jogadores de defesa, atacantes e meias. Você não tem meia. É o centro do jogo, é onde funciona tudo. Você não consegue mudar a característica do time. Você tem vários jogadores parecidos, com características parecidas. Você não tem ninguém que para e pensa o jogo, alguém que acelera o jogo quando tem que acelerar, sem ser só conduzindo, alguém que passa, que é mais passador, sabe? E aí você pega o jogo contra o Japão, de exemplo, né, Garoni? Você pegar o jogo do Japão, de exemplo, uma equipe que jogou mais diante do Brasil, faltou um jogador ali no meio campo para poder... segurar a bola, né, girar, dar um ritmo, pra não ficar aquele jogo correria, ficou um jogo correria, e foi bom pro Japão, que é um time também muito físico. Pois é. Então essa é a convocação, ou a panela do professor Zubel, do professor Ancelotti, convocando os mesmos que não dá oportunidade. Pô, mas falando sério aqui, é impressionante, achei que o Ancelotti era diferente, sabe, cara? Eu também mas tem essas cismas também. Aí é o que o Garoni falou, 90% da seleção parece que tá fechada pra Copa. Que seja isso. E esses 10%, não dá para ele ser um pouquinho mais arejado, maleável, democrático, trazer novidade, sabe? Se ele botasse dois caras desse aí nessa convocação, tirasse uns dois, botasse... A gente já tá falando, beleza, tá tentando, ó, vai o Caio Jorge, ou vai o Matheus Pereira, ou vai os dois, né? Enfim. Só uma curiosidade. Mas parece que é do DNA da profissão de treinador de futebol.